Bom dia, bom dia, bom dia. Pessoal, tô tentando fazer essa live toda hora, trava pra mim. Vamos que vamos, porque hoje eu quero esgotar um tópico do seu edital. A gente vai esgotar um tópico completo, né, que sempre aparece nas provas de concurso. Uma questão da sua prova vai tratar sobre esse assunto. Então fica aqui, fica ligado, presta muita atenção. A minha explicação vai ser o mais simples, mais objetiva, mais clara para você e alcançar o seu grande sonho. Esse é o ano das oportunidades, esse é o ano de estudar, esse é o ano de começar a estudar agora. Vai sair muito edital no meio do ano, então se preparem, estejam preparados para você agarrar a oportunidade que vai cruzar o seu caminho. Faça a sua parte. E para quem não está ainda no grupo de dicas gratuitas, é só entrar agora, acessar o link da minha bio e participar dos grupos que eu mando todos os dias dicas, aulas, questões de prova para vocês gratuitamente, beleza? Vamos lá, eu vou falar sobre responsabilidade civil objetiva do Estado. O que acontece? A gente vive em sociedade. Quando vivemos em sociedade, gente, se porventura a gente pratica uma conduta que enseja um dano a uma outra pessoa, aquela pessoa pode pedir uma reparação na esfera civil, né? Se você aí praticar uma conduta que prejudica o seu vizinho, você vai ser responsabilizado na esfera civil se o seu vizinho ajuizar uma ação contra você. Além disso, se você porventura pratica uma conduta que é entendida como um crime, qualificada como um crime, você também vai se responsabilizar na esfera penal. E você aí que vai se tornar agente público daqui a pouco, se você descumpre um dever funcional, se você não cumpre o que está na lei, se você porventura faz alguma coisa assim, você vai se responsabilizar também na esfera administrativa, beleza? Ou seja, existem 3 instâncias aí que você pode se responsabilizar: civil, penal e administrativa. Ok, prof. Quando eu tô falando aqui de responsabilidade civil, eu tô falando dessa responsabilidade que decorre da prática de uma conduta que causou um dano. Nesse caso, a responsabilidade civil do Estado. Quando é que o Estado se responsabiliza? Quando é que o Estado tem que pagar uma indenização para um particular que sofreu um dano? Quando é que isso acontece, prof? Gente, o Estado, ele responde objetivamente pela conduta dos seus agentes. O que isso significa? Significa que, se um agente público edita uma conduta que prejudica o particular de forma anormal e específica, quem se responsabiliza por aquele dano é o Estado. Quem paga uma indenização para aquele particular, para aquela vítima, é o Estado, beleza? Essa é a lógica. E por que a gente fala de responsabilidade civil objetiva? Porque são analisados 3 elementos para se configurar essa responsabilidade. Primeiro elemento, a conduta do agente público. Segundo elemento, o dano sofrido pelo particular. E terceiro elemento, o nexo de causalidade. A conduta do agente necessariamente foi responsável pelo dano sofrido pelo particular. É assim que vai funcionar. Bom, o que é mais importante, prof? O que eu tenho que prestar muita atenção quando eu falo dessa matéria? Gente, o conceito é o que é mais cobrado nas provas de concurso público. É o conceito que você tem que prestar muita atenção. E ele está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Olha só. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O que isso significa? Quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, Distrito Federal, município. Além disso, autarquias e fundações. Prof, quem são as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos? Empresa pública, sociedade de economia mista e empresas que foram contratadas pelo Estado para prestar serviço público. Por exemplo, concessionárias permissionárias de serviço público. Então, para a sua prova, todo mundo que presta serviço público, responde objetivamente pelos danos que eventualmente aquele agente público que trabalha nessas instituições causarem a terceiros. Objetivamente, por quê? Não vai ser levado em consideração se o agente que praticou a conduta agiu com dolo ou agiu com culpa. Vou te dar um exemplo que eu estava falando com vocês para tornar essa situação mais clara. Digamos que eu tenho uma situação em que
um motorista de uma empresa concessionária de serviço público. Prof, me lembra o que é uma empresa concessionária de serviço público? O município de Belo Horizonte ele tem a competência de prestar o serviço de transporte público municipal. Se porventura o município falar assim, poxa, eu não quero prestar esse serviço, vou contratar uma empresa que vai se responsabilizar pela prestação desse serviço. O que o município vai fazer? Ele vai fazer um processo licitatório para escolher a empresa concessionária que vai ser selecionada para prestar o serviço de transporte público municipal. Fez todo um processo licitatório, foi selecionada uma determinada empresa para prestar aquele serviço e ela começou a desempenhar aquela atividade. Naquela empresa trabalhava um motorista. Esse motorista foi contratado pela empresa com um vínculo trabalhista. A empresa assinou a carteira daquele motorista. Aquele motorista estava dirigindo o ônibus um belo dia e atropelou uma velhinha. Atropelou essa velhinha. Essa velhinha sofreu um dano. Em razão do dano que ela sofreu, ela falou, poxa, eu quero uma indenização. Vou processar essa empresa, ela vai ter que me pagar uma indenização. A empresa tem que se responsabilizar? Sim. E ela se responsabiliza de que forma, prof? Objetivamente. Como assim? A velhinha vai ter que demonstrar que ela sofreu um dano em razão da conduta do motorista e que há um nexo de causalidade. Aquele dano que ela sofreu é em decorrência da conduta do motorista. É só isso que ela tem que demonstrar. É uma ação mais simples. A velhinha ela não vai ter que demonstrar que o motorista agiu com dolo, que ele tinha intenção de atropelar ela, ou que o motorista agiu com culpa, que ele não estava dirigindo bem. Ela não tem que fazer isso, não tem que demonstrar os elementos subjetivos. Por quê? Se ela tivesse que demonstrar os elementos subjetivos, essa seria uma ação mais morosa, que ia demorar mais, né? Porque ela teria que ter mais provas, demonstrar que aquele motorista não estava dirigindo direito, ia ser algo que mais moroso. E nessa situação, quando eu estiver falando de empresas, né, de instituições que prestam serviços públicos, quando essa empresa presta serviço público, ela assume o que a gente chama de risco administrativo. Risco de administrar a máquina pública. Como ela está administrando a coisa pública, ela assume todos os riscos decorrentes daquela atuação. E é assim que vai funcionar. Então, se a empresa assumiu aquele serviço de transporte, ela se responsabiliza pela conduta dos seus agentes de forma objetiva. Então tá, esse é o conceito. E aí funciona da seguinte forma. Quando a gente fala de responsabilidade civil objetiva, vamos dizer que essa empresa aí teve que pagar uma indenização para a velhinha, pagou uma indenização. Mas a empresa também verificou que aquele motorista não estava dirigindo bem, não estava, ou tinha bebido no dia, estava dirigindo bêbado. O que aquela empresa pode fazer? Pode o quê? Processar aquele motorista em regresso. Fala, olha, eu paguei uma indenização para aquela senhora. Agora você vai ter que me restituir. Eu quero que você pague para mim o valor que eu tive que pagar para ela. Porque eu descobri que você estava dirigindo bêbado. Isso é possível? Claro que é possível. Isso a gente chama de ação de regresso. Então funciona assim. Você está trabalhando na máquina pública. A sua conduta gerou um dano para o particular. Quem responde? Quem é que vai reparar o particular? Quem vai pagar uma indenização para o particular? O Estado, a pessoa jurídica na qual você está trabalhando. Mas se porventura o Estado verificou que você agiu com dolo, ou agiu com culpa, com intenção, ou agiu que estava trabalhando de qualquer jeito, não estava trabalhando direitinho, o Estado pode processar você em regresso para que você restitua os cofres públicos em razão daquela indenização que ele teve que pagar. Essa é a lógica. Prof, então são três elementos só que a gente tem que demonstrar nessa ação de reparação civil. O que eu tenho que saber sobre cada um desses elementos? Primeiro, gente, conduta do agente. Vocês já sabem, né, pessoal? Tudo que está em verde responde a 100 questões de prova, o que está em amarelo a 200 questões de prova e o que está em vermelho a mais de 300 questões de prova. Eu já mostro para vocês o que é mais cobrado. Se você terminou essa página aqui, já respondeu as questões e ainda ficou com dúvida, escuta a explicação em áudio que eu faço para vocês de cada página do material, para tornar tudo muito simples, muito claro. Esse material foi feito para você esgotar a matéria em apenas 7 dias.
Todas as questões de prova dos últimos 11 anos estão encaixadas aqui. Então não se preocupa, todo o conteúdo está completíssimo e você vai conseguir esgotar essa matéria em tempo recorde. Beleza. Conduta do agente, prof. O que acontece, gente? A conduta do agente deve ser no exercício da função pública. Se porventura você aí assumir um cargo público, mas no final de semana estava dirigindo o seu carro, quando você estava dirigindo o carro, você bateu no carro da frente. E agora, aquela pessoa, né, que sofreu dano, quer uma reparação, quer que você pague o conserto. Você pode falar que é responsabilidade do Estado? Porque você é agente público, você pode falar isso? Não pode, né? Sabe por que você não pode? Porque a responsabilidade do agente público, né, aquela conduta do agente público, deve ter sido realizada no exercício da função pública. Se você, no final de semana, bateu no carro da frente, o Estado não tem nada a ver com isso. Né? O Estado se responsabiliza pela conduta dos seus agentes no exercício da função pública, né? Quando eles estiverem desempenhando a função pública, estiverem trabalhando. Beleza? É assim que vai funcionar. Prof, mas e aquele exemplo de prova que fala muito sobre o policial? Né, o policial estava trabalhando, estava de férias, ele estava no seu descanso. E ele viu um crime acontecendo. Esse policial gritou, polícia, e atirou no ladrão. O ladrão sofreu um dano, né, prof? Ele levou um tiro, ele sofreu um dano. Quem se responsabiliza por aquele dano? Quem? Porque o policial estava de férias. Pessoal, se o policial usou da qualidade de policial e gritou polícia, naquele momento, mesmo estando de férias, ele usou da qualidade de agente público. Se ele fez uso dessa qualidade de agente público, quem se responsabiliza pela conduta dele é o Estado, tá bom? Mas se esse policial, nesse mesmo dia, chegou em casa, brigou com a esposa, numa briga muito calorosa, bateu na esposa ou atirou na esposa, quem se responsabiliza? Quem tem que indenizar essa esposa? É o Estado? O policial? Pessoal, na briga, né, entre casal, na briga ali doméstica, o policial não fez uso da qualidade de agente público. Então, se porventura ele machucou a esposa dele, quem se responsabiliza é ele. E, no caso, é ele mesmo que vai se responsabilizar. O Estado não vai se responsabilizar nessa situação. Então, sobre a conduta do agente público, você tem que lembrar, essa conduta foi no exercício da função pública? Se sim, o Estado se responsabiliza. Se não, quem se responsabiliza é aquela pessoa, é a própria pessoa que praticou a conduta. Beleza? Outro ponto importante, gente, no que tange a conduta. A responsabilidade civil do Estado, ela não considera se a conduta é lícita ou ilícita. Você viu que não existe esse elemento? Ah, a conduta tem que ser ilícita. Não existe esse elemento. Por quê? Mesmo uma conduta lícita, mesmo uma conduta realizada em conformidade com a lei, né? Tá tudo certo, em conformidade com a lei, mas aquela conduta causou um dano anormal e específico ao particular, ela vai desencadear responsabilidade civil do Estado. Lembre-se desse exemplo que eu vou contar para vocês, que ele caiu 2 vezes em prova e pode aparecer de novo. É a teoria do duplo efeito do ato. Eu lembro que é assim a situação. Existia numa cidade uma ferrovia. Essa ferrovia era utilizada por uma grande empresa para escoamento da sua produção. Só que esse transporte ferroviário também era utilizado pelos cidadãos daquela cidade. Um belo dia, o Estado decidiu desativar a ferrovia. Desativou. O que aconteceu? A empresa começou a utilizar o transporte rodoviário, né, a rodovia, para fazer o escoamento da sua produção. O transporte rodoviário é muito mais caro. Muito mais caro. O que aconteceu? A empresa se viu gastando muito, foi obrigada a fechar as portas. Ela faliu. Faliu. A empresa sofreu um dano anormal e específico em razão de uma conduta lícita do Estado. O Estado desativou a ferrovia. Isso não é uma ilegalidade. Entretanto, aquela conduta lícita desencadeou um dano anormal e específico, um dano muito grande para aquela empresa que se viu obrigada a fechar as portas. A empresa ajuizou uma ação de reparação civil pleiteando indenização do Estado, falando, poxa, eu sofri um dano enorme com a desativação dessa ferrovia. Eu tive que fechar as portas da minha empresa. Nesse caso, vocês acham que cabe indenização? Não cabe indenização? O que vocês acham? Vou esperar vocês responderem.
Nessa situação, a empresa faliu em razão da conduta do Estado que determinou a desativação daquele meio de transporte ali da ferrovia. Cabe indenização para a empresa? Não cabe indenização para a empresa? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Cadê a respostinha? Eu quero ver. Cabe ou não cabe? A empresa utilizava a ferrovia para escoar a sua produção. Cabe indenização. Isso mesmo, cabe indenização, porque ela sofreu um dano anormal e específico. Então, mesmo o Estado atuando de forma lícita, atuando de forma que legal, cabe indenização. Vocês estão vendo que não é levado em consideração se a conduta do agente público foi legal ou foi ilegal? Isso não é levado em consideração. O que é levado em consideração, prof? É levado em consideração o dano sofrido pela vítima em razão da conduta do agente público. Por quê? Quando eu tenho uma atuação de um agente público ilegal que causa um dano ao particular, aquele particular vai ser indenizado em razão dessa atuação ilegal. Só que quando eu tenho uma situação que o Estado atua de forma legal, mas também causa um dano ao particular, em razão da violação ao princípio da isonomia, né, da igualdade, esse particular vai ser indenizado. Por que isonomia? Por que igualdade? Porque muitas vezes a administração pública atua em conformidade com a lei. Só que aquela atuação, ela causa um dano específico e anormal a uma pessoa. Não é justo o Estado atuar em nome do poder público, beneficiando todo mundo, mas prejudicando uma pessoa. Então, se ela foi prejudicada de uma forma anormal e específica, ela vai ser indenizada. Porque naquela situação, houve uma ofensa ao princípio da igualdade, da isonomia. Todo mundo se beneficiou com aquela atuação do Estado, mas aquela pessoa sofreu um dano anormal específico. É justo ela suportar aquele dano sozinha? Não é justo. Então, ela vai ser, sim, indenizada. Então, olha que exemplo interessante. Independente, então, se a conduta do agente foi lícita ou ilícita, se caso o particular sofreu um dano em razão da conduta de um agente público e anexo de causalidade. Prof, o que é nexo de causalidade? Essa relação de causa e efeito. A conduta do agente público tem que ser responsável pelo dano sofrido pela vítima. Se há anexo de causalidade, né, gente? Se esses elementos estão presentes, o Estado vai se responsabilizar. Vai pagar uma indenização para aquela pessoa ali que sofreu aquele dano. Beleza, mas quando você fala, prof, de dano, de agente público. Você já falou com a gente na aula passada, né, que agente público são todas as pessoas que atuam em nome do Estado, exercendo função pública, todo mundo. Inclusive eu, quando eu fui chamado para ser mesário, eu era um agente público. Exatamente. Todo mundo que exerce função administrativa é agente público. Mas quando você fala, prof, que quem se responsabiliza são as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Então, se eu sou agente público, estou trabalhando numa pessoa jurídica de direito público ou numa pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. E aí, quando eu estou lá trabalhando, a minha conduta enseja um dano para o particular, naquele momento ali, a pessoa jurídica na qual eu trabalho, a instituição na qual eu estou trabalhando, vai se responsabilizar por aquele dano. Vai pagar uma indenização para aquela pessoa ali que sofreu aquele dano. Prof, te perguntar, quanto a essa questão do dano. Eu moro aqui em Belo Horizonte e o órgão de trânsito resolveu mudar as normas de trânsito. Da minha casa até meu trabalho eu demorava 10 minutos, mas foram colocados agora radar, sinal de trânsito, foram colocados vários obstáculos no caminho. E agora, prof, para eu chegar no meu trabalho, eu estou demorando 40 minutos. Isso causou um dano para mim, um dano. Porque antes eu demorava 10 minutos, agora eu demoro 40 minutos. Eu estou perdendo meia hora do meu dia. Eu posso processar o Estado? Falar, olha, eu sofri um dano. Posso ou não posso? O que vocês acham? Pode ou não pode? Vou esperar a resposta de vocês. Pode ou não pode? O que vocês acham? Não pode. Sabe por quê, gente? Isso mesmo, não pode. Sabe por quê? Porque o dano sofrido
pelo particular tem que ser um dano anormal e específico. Quando a gente sofre um dano que decorre do fato de que vivemos em sociedade, né? Se você quer ir a um lugar sem trânsito, sem norma de trânsito, vai morar no alto da montanha. Agora, se você está vivendo em sociedade, você tem que suportar os ônus de viver em sociedade. E os ônus são esses pequenos inconvenientes, né? O atraso no trânsito, esses pequenos inconvenientes, né? Então você aí tem que suportar esses danos se quer viver em sociedade. É assim que vai funcionar, tá bom? Então, pontos importantes, quando eu falei com vocês. Primeiro, sobre a conduta. A conduta do agente público deve ser o quê? No exercício da função pública. Se o agente público estiver de férias, mas fizer uso da qualidade de agente público, policial de férias, quando ele estava de férias, ele gritou, sou polícia! E praticou uma conduta, naquele momento ele usou da qualidade de agente público. Então, o agente público tem que estar na qualidade de exercendo aquela função administrativa. Se ele estiver exercendo uma função administrativa e no exercício dessa função ele prejudicar o particular, o Estado vai se responsabilizar. Né? Quem vai pagar uma indenização para a vítima é a pessoa jurídica na qual aquele agente público trabalha, tá bom? Além disso, o dano sofrido pela vítima, gente, tem que ser um dano anormal e específico. Sobre essas questões de dano, a gente tem que sempre lembrar que o Estado vai indenizar, né? Vai reparar o dano sofrido pelo particular dentro da reserva do possível. Prof, como assim? Muita gente discutiu agora na pandemia que foi nos hospitais públicos, não teve atendimento. Muita gente perdeu familiares ali na fila, esperando atendimento. Prof, eu quero uma indenização. Eu quero uma indenização do Estado. Né? O Estado tem o dever de prestar para mim um serviço de saúde. Só que a gente fala, quando a gente fala de reparação, né, reparação civil, a gente tem que levar em consideração o que é dentro do possível de ser feito. Né? Se porventura você está aí no centro da cidade, passa alguém e pega o seu celular. Você grita polícia. O policial tá lá no canto, sai correndo. Mas aí a pessoa correu mais. Você ficou sem o celular. Prof, mas o Estado tem o dever de prestar o serviço de segurança pública. Eu posso ajuizar uma ação de responsabilidade contra o Estado para pleitear o meu celular de volta? Não pode. Por quê? Porque considerando a reserva do possível, pensa só, é possível que o Estado mantenha um policial para cada cidadão? Existe orçamento disponível para fazer isso? É possível que o Estado, no meio da pandemia, tivesse dinheiro e orçamento, leito suficiente, numa situação que ninguém esperava que acontecesse, como a situação da pandemia? Vocês conseguem entender esse conceito de reserva do possível? O Estado vai realizar essa indenização dentro da reserva do possível. Então, se você ajuizar uma ação contra o Estado querendo reaver o seu celular, falando que você tem o direito de segurança, que você paga os seus impostos em dia, o juiz vai falar assim, poxa, olha só, que bom que você está pagando seus impostos em dia, mas não é possível garantir que isso não aconteça, né? O Estado não tem orçamento suficiente, não existem policiais, né? Um policial a tiracolo de cada cidadão para impedir que isso aconteça. Então lembra sempre desse conceito da reserva do possível, beleza? Gente, a gente começou a falar sobre essa matéria, vou terminar ela amanhã para vocês. O que eu quero que vocês fiquem, poxa, não pode esquecer de jeito nenhum. Funcionamento da responsabilidade civil objetiva do Estado. O particular, gente, sofreu um dano em razão da conduta do agente público e há um nexo de causalidade. Quem vai se responsabilizar por esse dano? O Estado. Beleza. Mas o Estado verificou que o agente público agiu com dolo ou agiu com culpa. O agente público agiu com dolo ou agiu com culpa. O que o Estado vai fazer? Vai processar esse agente público em regresso, pleiteando aquela indenização de volta. É assim que funciona a responsabilidade civil objetiva do Estado. Lembre que quando eu estou falando de responsabilidade civil, eu estou falando de todas as situações em que o Estado vai se responsabilizar pela conduta dos seus agentes públicos. Essa responsabilização é na esfera civil, porque é quando o agente pratica uma conduta que gera um dano. Se a sua conduta gerou um dano, você vai se responsabilizar na esfera civil. Se porventura o agente público praticou uma conduta criminosa, aí ele vai ser responsabilizado na esfera o quê? Penal. E o Estado tem alguma coisa a ver com isso? Não.
correto? O Estado se responsabiliza pelos danos que seus particulares causam a terceiros, na esfera civil, né? A gente já entendeu isso. E quando eu falo de responsabilidade civil extracontratual, eu estou falando de uma situação em que não existe um contrato, né? Eu dei vários exemplos aqui para vocês. Não existe um contrato, não é em razão do fato de que o Estado descumpriu o contrato que ele vai se responsabilizar. Não. É fora de qualquer tipo de contrato. O Estado se responsabiliza pela conduta de um agente que praticou, que cometeu, que desencadeou um dano ao particular. Gente, foi assim, uma aula rápida, mas amanhã a gente termina esse conteúdo todo, tá bom? Gostaram? Todo mundo entendeu? Foi rápido, foi devagar. Vou deixar isso aqui salvo até meio-dia, tá bom? Pra vocês. Combinadíssimo? Combinadíssimo. Na quarta-feira eu vou fazer na quinta-feira eu vou fazer com vocês um super aulão assim, que eu vou apresentar uma nova ferramenta de estudo que não existe em lugar nenhum, que eu tô muito feliz e muito grata a Deus por ter me dado uma grande inspiração. Vai ser uma forma de estudar lei seca que vocês nunca viram antes. Vai revolucionar o estudo, viu, gente? Vai revolucionar o estudo aqui no Brasil. Poxa, em várias áreas. Vocês vão ficar chocados com o que a prof fez. Eu vou lançar isso na quinta-feira, né? Vou mostrar pra vocês na quinta-feira. Então aguardem, que vem muita coisa boa por aí, tá bom? Que bom! Beijo pra vocês, foi ótimo. Tchau, tchau!